essa noite. Nós queremos uma informação sobre o projeto 20. Que a senhora nos orientasse, no caso da contratação da educação e também dos outros departamentos, né, Cidinara, que você poder nos informar para nós. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores. Na realidade, este projeto é apenas para regulamentar aquilo que nós já possuímos. A nossa Lei 670, que é o nosso plano de carreiras, no seu artigo 6º, ela já prevê essa contratação temporária. Ocorre que em alguns anos, mais ou menos uns 3 anos, o tribunal vem apontando verbalmente a nossa maneira de contratação temporária que está incorreta, ou seja, nós fazíamos a contratação pela CLT e eles argumentam que tinha que ser através de um contrato administrativo. Portanto, por esse motivo que nós enviamos o projeto para cá para fazer o contrato administrativo. Está prevendo apenas isso. É algo que nós já temos, não está mudando nada. Hoje, nós temos na educação alguns professores contratados temporariamente. Por que estão sendo contratados temporariamente? Porque algum servidor nosso efetivo se afasta para um tratamento de saúde, então há a necessidade de se contratar um temporário para esse fim, para ocupar aquele lapso de tempo em que o nosso servidor efetivo está afastado para um tratamento de saúde. É somente para isso. Também na área da saúde, nós temos alguns servidores afastados por motivo de licença médica, ou por algum outro motivo, que está afastado. No caso, posso citar aqui o caso da Mirtz, que está afastada da função dela de auxiliar de enfermagem para ocupar a presidência do sindicato. Nós temos uma pessoa contratada temporariamente pela CLT até que a Mirtz volte, ou no máximo 1 ano prorrogável por mais 1. Isso tudo a gente está fazendo pelo contrato seletista, que, infelizmente, o próprio tribunal nos orienta que deve ser modificado. E o ano passado, eu fiz um curso em São Paulo, é esse curso aqui, se alguém quiser depois pode, que ele tratava processo seletivo simplificado e contratação temporária na administração pública. Em todos os pontos aqui, eles falam que o contrato tem que ser administrativo. Erroneamente, alguns municípios ainda fazem esse contrato via CLT. Tá? Então, existe a necessidade de uma legislação própria do município, onde ela vai estabelecer regras para esse contrato, e sendo ele um contrato administrativo, apenas isso. Essa questão de que os nossos servidores hoje, nós temos no quadro o professor infantil e o professor fundamental. E temos o infantil e fundamental substituto. Esses nossos servidores são efetivos. E a maioria deles, para ser mais exata, 67 servidores, tanto infantil quanto fundamental, substitutos, estão ocupando classe, estão em classe de aula, não estão apenas esperando vagar uma classe efetiva para que eles possam ministrar aulas. Eles já estão ministrando aulas. Então, na realidade, este projeto não vem para tirá-los da classe, tá certo? Ele vem somente para regulamentar algo que nós estamos fazendo, entre aspas, erroneamente, que é pela CLT e que deverá ser através de um processo administrativo. Tá certo? Eu acho que, às vezes, cria-se uma polêmica dizendo que o nosso servidor vai ser prejudicado. Eu gostaria de deixar bem claro, não é essa a nossa posição, muito pelo contrário. A gente quer ajudar o servidor, a gente quer ouvir o servidor. Tá?
esse projeto está aqui na casa, eu torno a dizer, para regularizar, regulamentar algo já existente. A própria Constituição, no artigo 37, ela cita a contratação temporária, porém ela estabelece que cada município, união, estado, deverá legislar em causa própria, ou seja, fazer sua própria legislação para tratar do assunto. É o que agora nós estamos fazendo. Para vocês terem ideia, isso já vinha há alguns anos sendo apontado pelo tribunal, e o ano passado surgiu um curso dessa empresa para tratar deste assunto, para explicar para as prefeituras, para alguns estados, porque tinham muitas pessoas participando deste treinamento, e muitos também fazendo erroneamente como nós, contratando pela CLT. Tá certo? Haja vista que o nosso plano de carreiras, ele é um pouquinho depois da Constituição, né? A Constituição foi em 88, que já estabelecia a contratação temporária, e a nossa legislação veio em 92, e no artigo 6º ela já estava tratando disso. Então, é justamente isso que a gente quer, regulamentar aquilo que já existe. Sidnara, a PAEB, que é substituição infantil, eles passaram no concurso e estão esperando ser chamado. No caso desse regulamento aí da nossa lei nos 20 aí, vai atrapalhar eles, não vão? De forma alguma. Não, e os professores também estão preocupados. Ele tem tem uma carga, ele podia substituir, não podia? Agora com esse regulamento eles não vão poder substituir mais. Não, nada muda. Tem nada a ver isso? Nada muda, veja bem. Aquela pessoa que prestou um concurso público, tá certo? Para ocupar uma vaga efetiva, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Um professor nosso hoje, seja fundamental ou infantil, se aposenta. De hipótese alguma, eu posso chamar um substituto, um temporário para isso. Não vou falar nem a palavra substituto. Eu vou usar a palavra temporário, que é o que prevê este projeto. Eu não posso, eu tenho que chamar um do concurso, porque é uma vaga efetiva. Mas enquanto não passa para remoção, nós não podemos, nós vamos pensar... É porque tem professor esperando que está na vez deles e não são veja chamados, bem. Né? A remoção primeiro, aí essa Boa noite, pessoal. Ela tem que explicar para vocês a questão da remoção. Porque somente. Quando um aposenta, essa classe fica vaga. Naquele ano, nós não podemos oferecer para atribuir para um efetivo enquanto não passa pela remoção. Porque todos os outros professores têm o direito de ver se quer para aquela escola ou não. De qualquer maneira, vai sobrar aquele lugar vago, mas necessariamente não precisa ser naquela escola que o professor aposentou. Aí sim, nós chamamos. Como estou mandando agora 7, nós vamos chamar 7 desse concurso. É um concurso que eles estão preocupados aí, que vai caducar em setembro. Eles estão chamando 7, que são 7 cargos vagos que nós temos. E já chamamos 3 do ensino infantil, que era cargo vago também que já tinha. Já foi prorrogado, né? Esse vai ter que fazer outro. Esse já foi. Maria Helena. Oi. Por gentileza. A senhora tinha conhecimento desse projeto 20 antes da sessão de hoje? Não, antes da sessão de hoje, sim. Assim, a Mirtz começou a passar pelas escolas e eu fiquei até preocupado. O que a Mirtz está aprontando? Sabe? Mas aí eu cheguei lá no Nicola Adota, numa das reuniões, e eu vi esses papéis na mesa, e a professora me falou que era esse projeto, esse anteprojeto que viria para a Câmara. Eu peguei, dei uma lida, olhei e eu tomei conhecimento aquele dia. Mas, eu vou falar para vocês, nós precisamos dos professores substituto, porque aqueles que tiram licença aí 10 dias, 5 dias, 15 dias, nós precisamos de gente para colocar para dar aula. Nós não podemos deixar um estagiário para dar suporte. Nós precisamos, sim, gente. Boa noite. Boa noite. Sidnara, boa noite. Eu gostaria só, Sidnara, se você puder me ajudar a entender, o que significa esse processo administrativo? É uma modalidade de contratação.
Tá? É uma modalidade que não existe ainda na nossa prefeitura? No nosso município, exatamente. Tá, Existe... Então você está criando esse processo administrativo, é isso? É um contrato especial administrativo para efeito só da contratação temporária, ou seja, vai se ter processo seletivo simplificado, sim, não é aleatoriamente que vai ser. É isso que eu queria saber. Como que vai ser selecionado? Com Tem provas? que haver um processo. Não é concurso público. Concurso público é para cargos. Processo seletivo é para o contrato administrativo. Porque as pessoas não ocuparão cargo que serão chamadas, ocuparão funções públicas. É o que está previsto no projeto, tá certo? Esse é através de prova. As pessoas vão prestar uma prova objetiva, como é feito hoje já. Hoje nós temos processo seletivo também, só que nós contratamos pela CLT. E na realidade agora, para regularizar isso, é o mesmo processo seletivo, tá? Só que através de um contrato administrativo, nada mais. Tá, e só para esclarecer, aí essas pessoas, elas teriam uma contratação temporária, como é às vezes em algumas áreas, você contrata por 2 anos ou ela fica à disposição? Como que funcionaria essa... Ou ela foi contratada, substituiu, se ela substituiu 1 mês, 2, já foi a vez dela. Isso. É mais ou menos? Exatamente. Só gostaria de entender como que ela vem substituir. Hoje já é assim. Você abre um processo seletivo, tá? Para uma função, hoje nós chamamos de emprego, porque a gente está contratando pela CLT, para um emprego temporário. Então eu abro lá, professor, fundamental ou infantil. As pessoas se inscrevem, participam, fazem a prova, tá? E são classificadas. Dentro daquela classificação, eu tenho que obedecer àquela classificação. Vagou um nosso efetivo por uma licença médica, seja 1 mês, 2, eu chamo o primeiro classificado daquela lista do processo seletivo. Ok? Ela vai substituir aquele nosso servidor pelo período que aquele servidor nosso ficar afastado em licença médica. No máximo 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 somente. Ela não pode ficar mais do que 2 anos. Tá, e a pergunta que eu faço depois ela cumpriu essa substituição, o segundo da lista, porque tem uma outra necessidade, um outro local, uma licença maternidade. Você chama o segundo. Essa primeira que já foi, ela não volta no final da lista. Não volta. Foi a vez dela. Já foi a vez dela. Por isso é um processo seletivo simplificado. Mas só mais uma pergunta. Pois não. Não. Eu vejo que a preocupação que estava e que veio aqui na Câmara dos professores acharem que eles estariam sendo, e houve até pronunciamentos na sessão passada, algumas pessoas dizendo que essa forma de contratação estava tentando tirar os efetivos, tá? As pessoas que prestavam concurso. Por isso estou fazendo essas perguntas um pouco mais eu gostaria transparente para as pessoas entenderem, porque a hora que você fala processo administrativo, para alguns entendem, outros não conseguem entender o que é o processo administrativo. E o que eu estou entendendo, isso sempre existiu em todos os departamentos, talvez é o que você falou, está regularizando essa situação hoje. Educação e saúde, tá? Para ser mais exato. E que sempre vai haver, mesmo ocupando os que são concursados para substituir temporariamente, sempre há e vai existir a demanda para mais pessoas. Por isso a necessidade de se fazer esse processo administrativo? Exato, exatamente. Então, hoje, pelos dados que eu tenho de RH, nós temos lá na educação um professor substituto, eu vou dizer temporário, que é o mais correto para que vocês possam entender, tá? Eu tenho um fundamental e um infantil. Para você ver, e olha que nós temos uma demanda grande. Todos os nossos professores da rede, sejam eles com a nomenclatura professor fundamental ou professor infantil, professor fundamental e infantil substituto, todos da rede estão em sala de aula. Então, se precisar, hoje você não tem ninguém. Se eu precisar,
Hoje, a gente contrata ainda pela CLT, porque eu Entendi. tenho os processos seletivos lá que eu posso chamar para uma eventual enfermidade dos nossos servidores. Somente em 2 casos nós podemos, que hoje também já é previsto em lei, que nós podemos chamar a toque de caixa, vamos dizer assim, sem um processo simplificado, que é calamidade pública ou uma epidemia. Entendi. Só nesses 2 casos. Mas, gente, graças a Deus, a gente não tem isso há muitos anos. Esperamos não ter, né? Nos outros casos, educação, saúde, que é o que mais é a necessidade, é excepcional o trabalho deles, um professor fora de sala de aula, como é que ficam as crianças? Precisa ter a aula, precisa ter um professor para ministrar. É só nesses casos. E isso está só regulamentando, nós não estamos mudando nada, não temos intenção alguma de prejudicar os nossos servidores que já estão em sala. Perfeito? Então, eu te agradeço, porque a dúvida estava justamente... Não, Helenice, muito pelo contrário, tá? Né? A gente não quer... E eu Sem sombra de gostaria... dúvidas, não tem ninguém perdendo. Aproveitando o seu gancho, eu gostaria de deixar claro, gente, eu estou lá no RH justamente para isso, para que quem tiver dúvidas, procure a gente. É para isso que eu estou lá. Quando a gente mandou este projeto para cá, eu gostaria que eu fosse procurada para dar explicações. Claro. Não só pelos senhores vereadores, como o sindicato, os servidores. Eu acho que é esse o nosso papel, de esclarecer as dúvidas, né? E até foi por isso que houve algumas informações e que a gente não tinha o conhecimento, Perfeito. Que foi feito o convite para vocês, porque aí pelo menos todos os vereadores ficariam sabendo, o sindicato, e quem tivesse dúvida que fosse sanado aqui, até mesmo para o pessoal que nos assiste tomar conhecimento. Perfeito, perfeitamente. Obrigada. Eu que te agradeço. Mais algum vereador? Eu vou abrir... Depois dos vereadores, eu vou abrir para a Mirtz fazer umas perguntas que eles têm dúvida. Né, ok. Gente, tá? Mirtz, pode entrar aqui. Eu sei que está suspensa, né, a sessão. Eu só uma pergunta meio que fora, e que até o João Henrique que vem pedindo, a questão da contratação dos professores de educação física, vocês têm alguma posição para falar? Só para informar a gente que PEC está... Eu pedi hoje, nós estamos mandando... Agora vai fazer um impacto lá para ver se vai conseguir, porque está difícil no Brasil inteiro, né, gente? Também não podemos ficar exigindo as coisas que puder ser feito. Estou mandando 7 cargos para os 7 professores que passaram esse concurso, que só passou 7, e um da sala especial, que só passou 1 também. Estou... difícil. Claudinei. Estou mandando para lá hoje. Claudinei, eu queria fazer uma pergunta para a Cidinara. É o seguinte, o prazo da inscrição aqui no parágrafo 3º, a critério da administração municipal, será dispensada a realização de processo seletivo quando houver, para a função desejada, candidatos remanescentes aprovados em concurso público para o cargo correspondente, devendo a contratação, neste caso, observar a ordem de classificação do concurso. O que seria isso? Pode. Por exemplo, se eu ainda não tenho um processo seletivo, simplificado, pronto, feito, tá? Porque demanda um tempo também. Mas eu tenho um concurso público em vigor, eu posso ir lá, naquele classificado meu, convidá-lo. Tem uma classe vaga, da qual o nosso efetivo está em licença médica, por 30 dias, não importa o período, né? Você quer ocupar esta vaga? Ele pode aceitar como não. Só que ele não sai da lista quando vagar. Isso. Quando vagar uma nossa efetiva, ele será chamado, porque eu tenho que obedecer à classificação dele. É só se nós não tivermos. Por isso que está a critério da administração, poderá ser chamado um do concurso público. Tá? Alô. Eu gostaria de fazer um questionamento sobre o cargo de professor substituto. Ele foi criado para, obviamente, a própria palavra já diz, para substituição.
Se, no caso, as professoras contratadas, que foram as professoras substitutas contratadas, estão dentro de salas de aula, não teria que haver mais contratação de professoras substitutas do concurso para que elas ficassem à disposição do departamento para cobrir essas licenças ou outra coisa, porque o cargo foi criado para isso. Na época, quando foi criado, exatamente isso, elas iam ficar ou setoriais ou nas escolas. Como era no Estado, tinha estagiária no Estado, que era como se assim, pagava um professor, a estagiária estava à disposição e ia para substituição. Em caráter temporário, como se diz, assim, administrativo, quer dizer que a prefeitura não vai fazer, ela vai ter que terceirizar uma empresa para que faça isso, ou não? Em que momento eu estou perguntando. Não. Então, deixa eu te explicar. É a prefeitura que vai contratar. Em momento algum, a gente está falando em terceirização. Tudo bem, eu estou perguntando. Nós estamos falando num processo administrativo, num contrato administrativo, provido por um processo seletivo simplificado, sim, para atender apenas a necessidade de um professor efetivo que está fora da sala de aula por uma licença médica. Tá, se o cargo de professor substituto foi criado para isso, então por que a necessidade de contratação temporária, se no caso teria que haver professores substitutos à disposição, se a maioria já está dentro de sala de aula? Porque o contrato do professor substituto, ele tem um salário enquanto fora da sala. Se muitos agora estão assumindo, eles ganham, obviamente, dentro da sala de aula como professor de carreira. Agora, a necessidade da contratação temporária é inviável, porque se eu tenho um concurso de professor substituto, que eu posso chamar, que eu tenho falta desse professor porque eu tenho licenças, tanto curtas, médias e longas. Por que eu não contrato e ele presta serviço? Porque ele fora da sala de aula, ele não ganha como um professor. Ele tem uma carga, não é assim, meninas, que funciona? Ele ganha sobre o salário de professor substituto, ele está à disposição. Se eu tenho um concurso vigente, né, para fazer essa contratação. É a mesma coisa da Raquel. A Raquel se vinha em papo de aranha com as merendeiras, né? Porque a gente sabe que o cargo de merendeira também é na mesma situação. Tinha as contratações temporárias para agora. Tem que ter, vamos supor, 2 merendeiras ou 3 que trabalham diretamente lá na merenda para ficar a cargo disponível de uma licença de uma pessoa que está doente e tal. E não existe isso. Não existe reposição. Então, está com falha de funcionário. Certo? Está precisando de funcionários que são concursados. Não é isso? Complementando, embora a Raquel tenha, sim, 3 volantes, né, Raquel? Nós temos hoje contratado temporariamente, e hoje pela CLT, mais 2. Porque, mesmo tendo as 3, não deu conta. Algum ficou doente, precisou se afastar. A demanda é grande, são 34 escolas, a gente sabe qual a rotatividade de trabalho. Cristiane, no caso do professor substituto, na verdade, o professor, com esta nomenclatura, professor substituto, seja fundamental ou infantil, lá em 2006, quando foi criado, foi realmente para... Oi? Foi 2002. Não, 2006. Não, é que depois nós tivemos uma complementação desses professores, tá? O que acontece? O propósito era realmente esse, contratar-se esse substituto para ficar eventual, tanto que eles não teriam fora de sala de aula, não teriam o mesmo salário de um professor na sala de aula. Isso existe. Hoje nós temos, em média, 70 e... Mais precisamente, nós temos 80 servidores nessa situação, substitutos. Tá? E o que acontece? Se eu abrir mão, se a prefeitura abrir mão da contratação temporária nos moldes em que a gente está propondo, e que já existe hoje, nós vamos contratar mais professor substituto, que hoje é cargo estatutário, para ficar na rede. O custo vai ser muito maior. Ou seja, se a demanda hoje for 10 professores, mesmo sendo substituto, ele tem um salário fixo. Ele vai ocupar um cargo estatutário. E nem vagas para isso nós temos.
Teria que criar mais vagas. Então, essa contratação temporária é somente para atender a necessidade de um servidor que está se afastando por uma licença médica. Somente para isso. Tá? Ou seja, na área da educação e na área da saúde. Nada mais que isso. Bom, gente, boa noite. Desde o início, eu acho que talvez foi até uma forma da gente mostrar um lado, mas um lado importante que até agora eu não vi ninguém discutir, e muito, até pedir para o Paulo também estar presente, porque assim, eu fui analisar esse projeto um pouquinho mais a fundo. Okay. E enquanto nós estamos aqui falando da forma que esse projeto vai ser executado, dos temporários, se vai ter ou não, agora, o objeto do projeto, isso é um ponto principal que eu não estou vendo ninguém discutir. E aí a gente foi fazer uma análise, principalmente assim, no Supremo Tribunal Federal, certo? Como você disse, Cidinara, que realmente isso é uma coisa que já existe. Então, quando eu peguei no Supremo Tribunal, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e principalmente assim, até no próprio projeto vocês falam alguma coisa sobre isso, da regularização desse projeto, a gente começou a ver o seguinte, primeira coisa, o Supremo Tribunal Federal fala que a partir do momento que você tem que ver o objeto, se o objeto do projeto está falando de contratação temporária, certo? Específica, o Supremo Tribunal já fala, que eu estou até trazendo aqui, que gostaria de deixar para casa, para que todos lessem, porque então nós vamos ter que fazer uma revisão geral da lei, porque aí vai pegar... Opa! Você me permite um minutinho? Pois não. É só para deixar esse assunto. Esse projeto entrou na Comissão de Justiça e está sendo analisado item a item do que você está comentando. É só para dizer que já foi feito várias solicitações desta casa, da Comissão de Justiça, para alteração de alguns itens. Inclusive está na mão da Cidinara lá, né? 6 itens. Então, tudo isso que você está comentando já foi feito, já está sendo analisado por essa casa para fazer alterações. Eu gostaria de saber que muitas até vezes seria bom que a gente tomasse conhecimento das alterações. Sem problema. É que existe um trabalho, é que muitas pessoas aqui nessa casa não sabem. É um trabalho interno dos vereadores. Exato. E quando chega um projeto na casa, não significa que vai ser aprovado da mesma forma que está chegando. Né? Então vai ser analisado por várias as comissões. E ali a gente, com calma, analisa item a item do que está se passando. Então, muitas vezes, chega até aqui e já acha que vai ser votado. E não é dessa forma. E existe um prazo dentro das comissões que é de 45 dias para análise item a item. Inclusive, o nosso departamento jurídico, ele senta junto com a Comissão de Justiça para analisar. E posterior vai para as outras comissões, que é de finanças ainda, e posterior servidores. Então, é um trabalho que não é assim, chega aqui e já vai votar. Então, é só para deixar todos conscientes de que muitas coisas que também são faladas aqui, que são discutidas internamente, que não é o local. Hoje não está em votação esse projeto, por causa de tudo isso. Está sendo analisado e avaliado. Né? Então, mas é interessante tudo que a Mirtz fala. E é muito importante... que vai ser analisado também. Você está falando isso, vereador, por uma coisa. Tudo que a gente também analisa, a gente vem a essa casa, vem mostrar, não simplesmente porque a gente é contra sobre tudo, mas fazendo análise correta e principalmente direcionado para cada item. E o que nós começamos a observar é que, como vocês mesmos dizem, está sendo aprovado algumas coisas que vocês já estão verificando, assim, que nós observamos que o inciso, principalmente no artigo 2º, quando fala no seu inciso 5, né, a gente vê assim, uma coisa muito genérica. Vocês querem que eu leia? Que eu acho que o pessoal não tem conhecimento, né? O inciso 5 fala assim: a execução de serviço absolutamente transitório e de necessidade esporádica na área da educação e saúde. Genérico. O que quer dizer o esporádico? O que é esporádico aqui? Primeiro, né, é uma das coisas. Outra que nós vimos, no inciso
Quarto, né, ele, além de ser genérico, ele também, no nosso ponto de vista, na execução de obras certas, espera aí, se existe uma obra certa, porque eu estou falando assim, porque não é só a educação, está se falando da educação, mas não é só a educação. Está falando da educação, está falando da infraestrutura, como está se falando também da saúde, certo? Agora, se uma obra é certa, como que você pode falar de uma coisa esporádica, que aconteceu de repente só se for nos 2 primeiros itens, que realmente fala, né, na calamidade pública, combate a surto, endemias, aí sim. Mas aí quando fala implantação de manutenção de serviço de urgência, urgência inadmissíveis. Inadiáveis. Invariáveis, tudo bem. É genérico. Certo? Aí, não, o oitavo também é legal. Olha lá. Atividade finalística nas áreas da saúde, educação, segurança pública, né, e saneamento. Espera aí. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele fala já do que é genérico, previsível. A educação, tudo é previsível. E outros setores aqui também falam. Então, o que nós começamos a observar? Acredito até que o próprio vereador Gerson já falou isso com o pessoal, vereador, que essas coisas previsíveis, tudo, o próprio Supremo já fala que não pode ser dessa forma. Então, como? Então, nós estamos vindo, falando, acho ótimo esse debate, porque eu estou vendo que não é só esse projeto em si, tem coisas que já passaram, infelizmente, nessa casa, e que quando a gente vai pontuar, realmente vê o objeto que nós estamos vendo, que é principalmente de emergência, específica, tudo, a gente está deixando tudo na mão da própria administração, ao seu bom prazer, fazer ou não fazer. Ai... Sim. Infelizmente tem, sim. Que a gente tanto que eu trouxe para casa, principalmente denúncias do MP, do Ministério Público, onde fala especificamente desses casos. E do Supremo ainda está assim, o recurso, vou falar até de uma ação que tem aqui, uma ação direta de inconstitucionalidade, aí fala da onde que é esse, né? Depois eu vou deixar na casa para que os senhores possam ter conhecimento. Necessidade temporária e excepcional. Interesse público não configurado. Contratação temporária. Olha bem de tudo que eles já colocam aqui. Médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, bioquímico, técnico de raio-x, auxiliar de enfermagem, agente comunitário da saúde, auxiliar administrativo, professores, operários de obras e serviços públicos, operários de máquina, pedreiro, pintores, eletricistas, encanadores, e aí vai. Está tudo aqui, ele já fala da ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu estou trazendo para os senhores, para que a casa tenha conhecimento. Infelizmente, se esse projeto nos alertou de uma coisa que já está configurando, já está na casa, como a própria Cidinara fala, regulamentar uma coisa que já existe. E se ela já existe, infelizmente, nós estamos vendo aqui. O que é previsível e que é permanente, não cabe. Então, quando você fala educação, saúde e infraestrutura, é a mesma coisa assim, nós vamos ali, tem o Senado lá, você vai lotear aquilo ali e vai vender. Você pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque já existe uma previsão legal. Então, o que nós começamos a observar? Que isso vai um pouco além. Então, o projeto não é só esse que está com problemas, se nós formos observar certo. Se nós formos ver, então, quando foi feito aqui, certo? No caso, né, sobre a contratação de temporário, determinado, então, lá atrás, já houve equívocos, e que, infelizmente, aqui quer continuar. Aí, assim, então são vários, né, o inciso, que você falou, João? Inciso 7º. Pela ordem, senhor presidente. Pois pela ordem. Uhum. O senhor tem uma parte? Pela ordem, vereador Gerson. A Comissão de Justiça, como o vereador Herbson disse, para que nós possamos analisar, o ofício 222/2015, de 9 de abril de 2015, ele se diz a respeito. Senhor prefeito, a Comissão de Justiça, Redação e Análise do Projeto de Lei
que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do município de São João da Boa Vista, nos termos do inciso 9º, artigo 37, a Constituição Federal recebeu o parecer jurídico de inconstitucional da UVESP. Sugeriu algumas modificações para que a referida proposta se torne constitucional, sendo elas: primeiro, exclusão dos casos de contratação sem realização do processo seletivo, pelo qual dispõe o artigo 3º, uma vez que se afronta o princípio da impessoalidade da administração pública ao estabelecer hipótese de dispensa de processo seletivo. Segundo, criação de função caracterizadora temporária em lei específica, acompanhada de suas atribuições e requisitos para o desempenho da função a ser contratada, vez que é ausente o cargo paradigma em decorrência da leitura do artigo 7º do projeto. Terceiro, supressão do inciso 3º do artigo 9º em razão da imposição de óbice ao município pela ausência do pessoal apto à seleção para eventual contratação futura, em caso de impossibilidade de admissão antes decorridos de 12 meses de encerramento do contrato anterior. Adaptação no artigo 10º, 11, 16 e 17 do projeto de lei e dispõe do regime jurídico único dos servidores municipais em virtude do conflito de prazo existente quanto ao procedimento de apuração de faltas funcionais. Isso foi encaminhado para que se possa ter adaptação dentro dos órgãos competentes para que possa esse projeto se tornar constitucional. Então, a Câmara de Vereadores do município de São João da Boa Vista, nossa gestão, analisamos, pesquisamos e indagamos sim, para que nós possamos ter maior confiabilidade e que possa atender a necessidade dos servidores públicos e que não, em nenhum momento, possa se sentir injustiçado. Então, nobre presidente do sindicato, nós, vereadores da Comissão de Justiça, analisamos os projetos, verificamos os projetos, para que possa não ser inconstitucional de forma alguma e de hipótese alguma. Nós agradecemos até isso, nobre vereador, mas achamos importante nós estarmos aqui, estarmos demonstrando que nós também, como sindicato, como nós temos também um jurídico que observa todas as leis e principalmente busca pareceres que venha, sim, defender o nosso servidor, achamos necessário nós estarmos presentes e estar trazendo também esses pareceres, tanto do Supremo Tribunal Federal, que eu falo assim, se não é o Supremo, quem mais eu vou buscar? Então, é o Supremo Tribunal, como Tribunal de Justiça, onde eu quero deixar para casa, até na mão do nobre advogado da Câmara, que ele também, a partir daqui, nós possamos sentar e verificar melhor esse projeto. Antes mesmo que esse projeto esteja aqui, e gostaríamos, sim, da orientação de Vossas Excelências, que estivessem junto conosco, mas principalmente, vamos observar item por item, como vocês disseram, e mais um pouquinho, observar o que o Supremo fala, como também o Tribunal de Justiça. Pela ordem, presidente. Mitz, só para entender, você tem dificuldade, na hora que chega um projeto desse, de procurar ou a Sidinar ou a diretora da educação para argumentar, porque eu percebo que a sua intenção é de tirar as dúvidas e que eles também possam errar. Claro que erram. Sim, claro. E na intenção de fazer o melhor, acabam errando, porque eles ali veem, pode ver um pouco mais o foco da questão da educação e o sindicato ver a outra questão, o outro lado, que é o servidor. Então, se juntarem essas duas propostas, eu acho que sai e a gente economiza. Não estou achando ruim de estar aqui hoje, não, porque eu amo saber para poder explicar, mas percebo que o departamento, tanto de RH como de educação, e vocês do sindicato, teriam livre acesso para conversar sobre essas questões, darem uma mexida, chegar num consenso e num bom senso, e trazer para nós. Com certeza nós teremos dúvidas. É verdade. E aí nós vamos sanar as nossas dúvidas. Perfeito. Eu só falo porque aí seria um entendimento, seríamos economizar, e as coisas seriam construídas vendo os dois olhares. É só essa minha indagação. Perfeitamente. Se é possível. A sua colocação vem a calhar, porque município, prefeitura, e eu estou representando aqui o RH, nós temos o maior prazer, eu acabei de dizer, atender o servidor, como o sindicato, que eu gostaria muito de sentar, que levasse um dia, 2, 3, para a gente explicar item a item, como eu fiz
quando veio lá do tribunal aquela sentença do nosso dissídio, eu fiz o projeto de lei e chamei a presidente, a Mirtes, para a gente juntas. Oi, Mirtes, vê aí o que você acha. Posso levar uma cópia para os meus advogados? Com certeza. Discuta com eles, verifique se tem algum ponto negativo, algum ponto que vai prejudicar. Gente, porque esse é o papel, sindicato e prefeitura ser parceiros. Essa é a construção do melhor. Eu até melhor, exatamente. Dá licença, até acredito isso, mas uma coisa que você disse, que eu acredito que seja até um ponto, mas quando eu procurei a dona Maria Helena, ela está aí, quando ela conversou com todo o pessoal também, ela disse que esse projeto, ela só ficou sabendo do projeto, porque a gente estava distribuindo, que ela não foi chamada para discutir. Estou errada, dona Maria Helena? Não, errada não está. Certo. Mas também assim, olha, eu não sei se teria que me chamar para discutir isso, se é uma coisa que é feita pelo RH, é uma coisa orçamentária deles. Mas desculpa, é o seu departamento, e você não puder chamar para... Eu acho... entendeu? Eu também não ia mudar nada se eles tivessem que falar comigo, porque o que eu preciso, na verdade, é trabalhar para a educação, e o que eu preciso ter são os professores substitutos. Então, da onde eles vêm? Aí é com o RH mesmo, porque é para lá que nós ligamos para pedir as substituições e tudo. Agora, deixa eu falar outra coisa. A Eleni estava falando que do sindicato, nós trabalhamos juntos, sim. Né, Mirtes? Inclusive, eles fazem parte do nosso Conselho Municipal de Educação. E eu já conversei com a Mirtes, eu falei, Mirtes, tudo que for passar, vem, pergunta, conversa comigo. E nós temos feito isso. Nós temos feito isso. Esse agora que ela me pegou aí, porque eu não sabia que ela tinha passado nas escolas antes, ela foi mais pertinho e ela ficou sabendo antes. Mas o problema é assim, a partir do momento que a gente recebe o projeto, automaticamente a gente pensa que os diretores do departamento já estariam sabendo. Só um minutinho. Né? Só uma questão. Tenha sido falha minha, porque isso começou lá na gestão da Vera, com a Grabowski, inclusive, tá? Que a Grabowski nem está mais no departamento de educação. Muito bom. Começou com eles. Então, a Vera me pediu, com base nos apontamentos, inclusive, da Grabowski, que a gente fizesse um projeto de lei nessa esfera, ok? Tá. Então, falha minha, talvez, de não ter passado para Maria Helena que este projeto seria encaminhado para cá. Agora, eu gostaria de perguntar uma coisa. Qual é o número? Nós temos 67 professoras, que você falou, substitutos? 80. Muito bem. Algumas estão em salas. Algumas em salas, tudo bem. Por que, no caso, elas estão em salas, elas podem dobrar período? E nessa dobra de período, por que elas ganham na segunda atribuição R$400 para pegar uma sala inteira, toda a responsabilidade da sala, para ganhar, se ela dobrar o período, ela ganha R$400? É a maneira que foi criada a lei. Então. Se tem 80, vocês concordam? Se tem 80 professores substitutos e elas pudessem dobrar, nós teríamos 160? Teria necessidade? Poder, ela pode. Então. É que ela recebe um pouco menos pela tabela salarial dela hoje. Perfeito? O que Quando seria ela está mais? Na sala de aula, ela recebe o fixo e mais a diferença para chegar a um professor normal. Quando ela dobra, ela recebe a jornada em cima da tabela fixa só. Eu concordo. Em cima da concordo com vocês. Que então ela vai trabalhar Calma, elas pediram para Ô, Cristiane. Não, estou Cristiane, exatamente. Eu acho que a Cidinara, nas palavras dela, eu acho que vai agora do entendimento de cada vereador, mas ela deixou bem claro numa frase que ela falou há um pouco atrás. Eles estão procurando o custo menor, é economia. Eles não estão preocupados com quem está lá ou não está. Eles estão preocupados nem com a qualidade dos professores. Eles estão preocupados com a economia. Foi o que ela disse. Está gravado. João, posso só falar uma coisa para você? Isso já acontece desde 1992. A 670 prevê da mesma maneira que está no projeto hoje, só que nós fazíamos pela CLT. Cidinara, aqui fazia pela CLT. Se fosse para mudar por contrato, como é que você diz? Contrato administrativo, o projeto seria assim, não contratar mais por CLT, sim por contrato administrativo. Ponto! Não precisava colocar saneamento básico. O professor
estando descontente. Tem um artigo aqui que a administração estando descontente. Como é que é? Eu estou com o projeto, peraí. Eu acho que tudo é uma lei que regulamenta, João, porque não posso pegar como parâmetro nem o estatuto e nem tampouco a CLT. Então eu preciso prever tudo nesta lei. Ó, tem um artigo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Estava aberto aqui, eu fechei. Aqui, ó. Para ministrar aulas cujo número seja insuficiente para completar a jornada de trabalho docente. Execução de atividades cuja paralisação ocasione a descontinuidade de serviços, prejuízos à população nas áreas da educação e da saúde. Essa paralisação se diz assim, se houver uma greve, então todo mundo... então quer dizer... então, Sidnara, eu acho que foi colocando muitos itens, que, em vez de facilitar, complicou. Porque eu acho que a própria Constituição hoje já permite na área da educação e da saúde, e ela já justifica o que pode ser feito ou não. Então, eu acho que se mudasse, não vai ser por seletista e vai ser por contrato administrativo, acabou, de acordo com a Constituição. Só, João, que quando eu faço uma legislação prevendo uma mudança, eu tenho que colocar os critérios, ou seja, o que ela vai ter de direito... Tá? Ou seja, 13º, férias, tudo isso tem que estar previsto nesta lei, porque eu não vou mencionar mais nada, eu não posso pegar a CLT para legislar neste caso específico, e nem tampouco o nosso estatuto. Então, tudo eu tenho que prever nessa legislação. Agora, nada obsta se a gente colocar aqui os professores ou a área da saúde, só será contratado temporariamente em caso... de excepcional necessidade, porque um efetivo se afastou para um tratamento de saúde ou uma licença sem vencimentos. Ponto. Sidnara, eu vejo mais importante o seguinte... Eu acho que aí não compete, Sidnara, por uma coisa. Isso já é uma coisa prevista, de um funcionário estar aposentando, de um funcionário estar ficando doente. Certo. Então, aí muda-se... Eu até entendo que talvez não seja o momento da gente estar discutindo tudo, mas a partir do momento que é uma coisa previsível... Então, a lei, desde o começo, já está errada. Está tudo errado, gente, claro. Não tem nada errado. Não é complementação. Isso daí não é, de forma alguma. Olha, o IBAN, eu tenho pareceres aqui do IBAN. Eu tenho do Tribunal de Justiça. Em 2011. Eu tenho em 2014. Lícito, sim, este contrato administrativo, como está sendo proposto à casa. O problema não é o contrato. Mas eu deixo bem claro, gente, a gente está aberto para negociações, discussões, eu acho que é bem isso mesmo, é um projeto complexo, tá, João? Não é que a prefeitura quer economizar, hoje já existe isso, como é que a gente quer economizar, tá certo? Mas o que eu queria dizer é o seguinte também, em abril foi mandado pela Comissão de Justiça já os questionamentos do nosso jurídico e do parecer que eles tiveram. Perfeitamente. Tá? Então eu acho que foi em abril. Nós já passamos maio inteiro, já começamos junho, e não tivemos um parecer até agora, uma resposta do que vocês estão estudando. Eu acho que tem que ter essa resposta, ver o que vai ser modificado, até para que a gente analise o projeto, porque vai ter que modificar, vai ter que ser corrigido, tá? E a casa vai ter o prazo de novo para se discutir e mandar de novo para o sindicato, para que ele também se posicione. Dia 23 de abril foi respondido esse ofício, tá? Eu respondi e cabe a mim, quando eu recebo um ofício da casa, cabe a mim fazer a resposta e encaminhar para o senhor prefeito, e o senhor prefeito encaminha para a casa, tá certo? Então, eu estou com a cópia aqui, desde o dia 23 de abril foi... Sidnara, mas então, você viu o Gerson, presidente da comissão, disse que está esperando a resposta. Quer dizer, não veio a resposta para a gente. A resposta foi feita, eu tenho ela aqui do Gerson. Eu tenho ela aqui. Mas é o gabinete que manda a resposta para cá. Então deve estar ainda parado no gabinete. Posso perguntar uma coisa? Enquanto isso... Com certeza. Deixa eu perguntar só uma coisinha. Pode, senhor presidente. É suspenso. Então o projeto não vai dar sequência. Ainda vai para as outras comissões, inclusive a de vocês. Chegando essas respostas, nós vamos analisar, verificar. Vamos ser um prazer chamar o sindicato junto com a gente para fazer análise junto também, para que se possa discutir. Né, não chegou ainda para a Comissão de Justiça. Tá? Nós estamos na primeira semana de junho. Tá? Nós estamos no dia 8. Assim que chegar, nós vamos estar analisando e chamando o sindicato junto.
Eu gostaria só de perguntar uma coisinha. Se, no caso, esse contrato, da forma como está, se bem que saindo um pouco, porque eu vejo que o objeto dele, para mim, que é o grande ponto desse projeto, no caso, esse projeto vai ser pago com qual dinheiro? Como? Não entendi. Isso. A contratação vai ser paga por quem? Porque a maioria dos professores são pagos pelo Fundeb. Todos os contratos de professor ou da área da educação saem da verba do Departamento de Educação, do Fundeb. Não necessariamente. Eu não sei se hoje todos os professores, seja infantil, espera um pouquinho, Mirtz, mesmo infantil e fundamental, estão no Fundeb. Estão. Se é Fundeb, então vai ser Fundeb. Não, então aí... Mas, gente, isso já acontece. A questão isso já existe, não tem nada de diferente. A diferença é apenas um contrato administrativo que vai ser regido por esta lei e não mais pela CLT. É somente isso. Mas, olha, por favor, estou aberta a questionamentos. Até o próprio servidor que tiver dúvida, eu acho que deve procurar a gente lá. Não só eu, como qualquer outra pessoa do RH, pode dar esclarecimento para vocês. O que a gente não quer é que vocês tenham dúvidas, porque eu, vendo tudo isso que estava acontecendo, depois do comunicado que foi distribuído pelo sindicato, da qual eu também fiz uma resposta e encaminhei à presidente, porque ela distribuiu para os servidores, eu achei por bem convocar os nossos professores substitutos para dar um esclarecimento. Eu estive quarta-feira, no período da tarde, lá na escola Luísa de Lima Teixeira. Todos os servidores estavam presentes, achei muito bom isso. A Mirtz estava presente, a Cristiane também esteve, achei muito interessante, porque eu pude explicar para elas. Houveram muitas questões, muitas perguntas, na qual eu pude responder, e é bem isso que eu estou falando para vocês. A verdade é que apenas vamos regularizar o que já existe. Nós não queremos prejudicar o nosso professor efetivo, estatutário, que está em classe, de forma alguma, tá? Não é este o nosso propósito. Gostaria de fazer uma... Perdão, só para complementar. Os professores substitutos, como já foi dito, eles estão praticamente todos em sala de aula, cumprindo o ano letivo inteiro. Perfeito. Então, os professores, quando encerra o ano, tem o calendário escolar, que vai até 22, 20, 21. E os professores substitutos que ficaram na sala o ano inteiro não receberam o salário fechado de dezembro. E, no caso, porque o recesso, se o recesso ele é dado para o professor substituto é professor. E se ele estava dentro da sala de aula, ele não recebeu a diferença dos dias que entrou como recesso. Por que não foi feito dessa forma? Esclareço. Em outros anos, vinha-se para o RH a informação de que o término seria em 31/12. Não sei por que cargas d'água, o ano passado, o ano letivo terminou dia 19 de dezembro. Então, aí parou. Mas eles ficam à disposição de qualquer maneira, eles não estão de férias. A férias deles é a mesma até o 1º de janeiro. Eu não vou questionar isso, até porque a discussão foi sobre o projeto e não sobre isso. Mas eu vou responder para você. Se o Departamento de Educação nos enviar que o professor não estará na sala de aula por causa do recesso, mas estará à disposição, nada obsta de se pagar até o dia 31 de dezembro. Então, okay? Então, no caso, a dona Marilena pode fazer essa gentileza, dona Marilena, e se fizer a correção desse erro para os professores substitutos que estavam à disposição e não receberam no caso, os outros 15 dias que elas tinham tempo por direito. Diante disso, eu só quero pedir, Cidinara, está vendo quando se pergunta, se busca, se tem uma explicação, e se não se fez o que era de responsabilidade fazer, é capaz de ainda resolver a questão dentro de um diálogo construtivo. O que eu só te peço, pois não. Antes, e eu acho que a casa vai dar andamento nas suas
proposituras, vai ver o que é legal e o que não é, mas eu gostaria muito, Cidinara, que você chamasse o sindicato e esmiuçasse mesmo, discutisse exaustivamente com o sindicato esse projeto, porque eu acho que vai ser um grande ganho para todos nós, a partir do momento que você, RH, que conhece as leis, que conhece a necessidade, que desde o começo você vem dizendo que isso é para regulamentar uma situação já existente, eu acho que tanto o sindicato quanto você podem rever e fazer aí aquilo que for necessário de mudanças ou não, porque isso é uma discussão exaustiva, que nós não vamos resolver aqui na casa. Mas eu acho que você sentando com eles, a Maria Helena, quem for necessário, o jurídico do executivo, eu acho que vocês vão resolver e a gente não fica nesse impasse e as coisas vão serem produtivas. Então, eu peço para você, porque eu quero votar consciente, eu quero votar entendendo o projeto. E você me ajudaria muito, eu acho que ajudaria todos os vereadores, porque são questões específicas que nós, vereadores, não temos o pleno conhecimento que vocês têm, tanto a MITS no lado do servidor, como vocês no lado da instituição, município e principalmente educação. Então, eu pediria que vocês sentassem, discutissem, rediscutissem esse projeto, e que, se possível, depois nos convidasse ou mandasse para a gente, mas com uma conversa entre vocês, com as arestas já, o que for possível mudar, o que não for, sugestões novas. Eu acho que é um grande ganho para São João, se a coisa vier dessa forma. Eu acho que você tem toda a razão. Perfeito, acolhido. Só para completar, Lenice, não só esse projeto, mas todos os outros que envolvam os servidores. Né? Que quando for fazer uma lei referente aos servidores, que já faça esse diálogo. Perfeito. Né? Eu acho que esse é o caminho. Eu também concordo com isso. Eu acho justo. Sindicato é parceiro nosso. Claro. Não é para ficar distante da gente. Claro. Eu acho que justo. Eu só peguei o gancho porque aqui houve explicitamente uma situação que estava mal resolvida por alguns professores, tendo a noção de que não receberam o que lhe era devido, e que agora, porque foi explanado, e que o direito sendo adquirido será pago. Então é por uma questão de conversa. Não precisava ter sido distribuído isso para o servidor. Eu vou, só um instantinho, eu acho ótimo que você disse. Que pudesse conversar comigo. Não, eu vou com certeza, você não precisa ter dúvida disso. Ótimo. Mas uma coisa que eu gostaria muito de estar sendo discutido, não é a forma do projeto. É o objeto do projeto, que isso sim, e eu acredito que nós temos que voltar a estudar até outras coisas em que o próprio ministro Lewandowski está falando da inconstitucionalidade disso. Então vamos sentar e vamos conversar. Eu acredito que tem que discutir tudo. E se estava errado, vamos consertar. Que eu acho que é o momento. Lá atrás, que traga para ser corrigido, porque nós estamos com certeza. Eu acho que é o momento. Então vamos sentar e vamos ver. Certo? Perfeito. Obrigada. Em base das professoras substitutas estarem aqui, né, representando as outras que não puderam estar presentes, elas fizeram um abaixo-assinado com a lei, com a rejeição da mudança direitinho. Então, eu entrego para casa, para que fique constando como uma declaração contra, por enquanto, até se houver as mudanças necessárias e sem prejuízo para ninguém, que é o que mais se deve. E eu trouxe, então, entrego em mãos. E eu gostaria de dizer o seguinte, é uma coisa pessoal, que se as professoras que nós temos, são 80 professoras substitutas, e muitas delas já são contratadas da prefeitura, será que não é possível, então, ao invés de fazer o concurso, beneficiá-las em alguma forma, não sei se isso é possível, em fazer uma diferença, no caso da contratação das professoras, das próximas contratações, mudar esse título, né, dessa função de professor substituto, ou então fazer não sei como poderia ser feito, delas passarem a ser professoras e não substitutas? Posso te falar? Isso demanda custo.
Isso é real, isso demanda custo. Porque eu preciso também legalmente ver se isso é possível, transformá-las. A nomenclatura que hoje já existe, professor substituto infantil ou fundamental, para o professor fundamental. Eu acredito que isso é impossível, isso sim é inconstitucional, tá? Que eu não posso mudá-las. Nenhuma prefeitura, ninguém, ao bel prazer, tá certo? A gente pode estar sentando, vendo com o jurídico que é possível para melhorar a situação delas, mas eu não posso garantir. Eu preciso falar com o jurídico. Perfeito, gente? Ô, Cidinara, Claudinei, eu queria só para terminar, tá? Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, a participação de todo mundo e a mudança. Mesmo que depois de 2 anos e meio, né, nós já estamos em junho, né, mas a mudança de pensamento da importância do sindicato, da visão que o sindicato, que os funcionários têm sobre a administração, que ninguém é contra, tá, mas eles gostam de ser valorizados, eles gostam de ser respeitados. Tá? Então, eu espero que mesmo faltando... é verdadeira. E eu espero que mesmo faltando só 1 ano e meio, já passou 2 anos e meio, tá? Que essa casa tome essa postura perante os outros projetos, porque eles não vão lá estudar um projeto, eles têm o jurídico deles, como a gente tem o nosso, como a prefeitura tem o deles, tá? E que se abra essa discussão em todos os projetos relacionados, mas se abra com o coração aberto de tentar resolver, e não de criar braço de ferro, tá? Para que se empurre as coisas goela abaixo, tá? E o servidor depois tem que aceitar. Tá? Porque no fim, porque no fim ele sempre é o prejudicado. Porque eu falo muito isso. A população paga uma vez pela má administração, o servidor paga 2, porque ele é funcionário e ele é cidadão. Então eu espero que essa casa continue com essa visão, porque ele representa 2 vezes a nossa população, uma como servidor e a outra como cidadão, diferente da pessoa que é só cidadão. Tá? Com certeza. Muito obrigado. Todos nós, né? Muito obrigado. Eu que te agradeço, João. Agradeço a todos, muito obrigado por ter me ouvido, tá? A princípio eu estava meio apreensiva de estar aqui, porque é a primeira vez que eu estou, tá? A gente fica nervosa, não sabe, né? Mas enfim, que bom porque eu estou à vontade, pude falar o que realmente fui mais transparente possível, que é o que está no projeto, tá certo? E mais contente ainda de sair daqui com o sindicato, junto com a gente. Vamos sentar sim, vamos conversar, que leve 1 semana, que leve 2, que leve 1 mês, Mirtz. Mas vamos sentar, vamos conversar, vamos chegar num consenso. Esse é o nosso trabalho, tá? Essa é a nossa propositura aqui, não tem outra lógica de ser diferente. Então, bom, inclusive o plano de carreira, né? Nós estamos trabalhando junto. Já fizemos 2 reuniões. 2 não, Marilena, nós já vem trabalhando faz tempo. Nós fizemos assim... Do Conselho Municipal, nós fizemos umas 10 extraordinárias. Isso. Estudando aquele esboço do plano, né? E nós fizemos mais 2 no Germano, com representante de cada escola. E agora a Mirtz está continuando a fazer essa reunião com elas, para eles estudando esse plano. E depois eles vão ter uma ajuda nessa parte financeira, para como vamos montar o plano. E vocês vão ter que votar até dezembro de 2016, que tem que estar votado. Bom, sabe o que eu queria falar uma coisa aqui também? Do plano municipal, que está preocupando muita gente. O plano municipal ele tem que ser votado até dia 24 de junho. Ele já está pronto. Ele está lá com o Vanderlei, ele vai mandar. Era para ter mandado, ele não deu tempo. Pois é, hoje ele está revendo umas coisas lá, nós vamos fazer uma reunião essa semana, e no dia 15 ele tem que estar aqui, porque vocês têm que tomar conhecimento. Nós fizemos uma escuta no dia, que dia que foi? Acho que dia 20, não sei o quê, que foi a Helenice, foi uns vereadores, o Bira, o restante acho que não pôde ir, e nós vamos colocar no site, a Cecília já colocou nos e-mails dos vereadores? Todos os vereadores, vocês receberam? Então, pelo amor de Deus, vão lendo, porque tem que ser votado, viu? Não? Bom, gente, vai rever e passa para vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma oportunidade, né, que essa casa nos deu. E realmente, Cidinara, as palavras do João foram
acho excelente para todos, e que a gente sente, antes de vir aqui, a gente possa debater, ver as possibilidades, e se tiver realmente, como a gente já observa alguma coisa, pegar até o que tinha antes para a gente estar analisando. Isso. E assim eu acredito que seja um caminho correto que deva para tanto o sindicato como a administração. Eu agradeço a todos, boa noite, e que nós possamos ter realmente sempre com o pezinho no chão. E vamos lá. Tchau, gente. Obrigada. Eu queria agradecer aqui a Ciginara, a Maria Helena, a Mirtz e a Cristiane e os professores que estão aqui. Isso é importante para a gente chegar no bom senso na votação. Eu só queria que vocês ficariam tranquilos. A gente faz um melhor para vocês, junto com os departamentos, junto com a Comissão de Justiça nossa, que analisa, junto com o nosso procurador jurídico. Então vocês podem ficar tranquilos, que nós vamos fazer. Hoje entrou um bom senso, né, de ser entre a Mirtz e a Ciginara e a Maria Helena aqui, discutir e vir para nós mastigado para a gente votar para vocês. Tá? Vocês estão de parabéns, é isso mesmo. A luta é sempre, e não vai ser a última nem a primeira, vai ser sempre que vocês vão ter que lutar para o mesmo objetivo. Isso. Tá? O projeto não está em pauta, vocês podem ir embora tranquilo, que não vai ser votado hoje. Então agora vai discutir, depois a gente entra, nem que demorar um mês, né? Isso foi muito importante hoje a reunião. Esse foi o primeiro passo, né, Claudinho? Foi o primeiro passo. Eu acho que daqui para frente a gente vai chegar no consenso, com certeza. Boa noite, obrigada a todos. Né, dos dois lados, e chega no bom senso, a gente vota. Ok. Tá? Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela. Obrigada. E toda vez que precisar, nós vamos convidar vocês. Prazer. Tá, velho? Não, vou chamar toda semana. Toda semana. Obrigado, viu, gente? Vai com Deus. Tchau. Obrigado. Raquel, só queria falar alguma coisa sobre a merenda, que houve um questionamento aí que estava faltando